Ai, tomara que dê tudo certo. Ai, que nervoso. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Militão e eu sou bailarina aqui nos Estados Unidos. Eu sou trainee do American Repertory Ballet com o Princeton Ballet School e eu vim pro YouTube. Provavelmente você já me viu no TikTok ou no Instagram e decidiu vir me assistir aqui. E se esse for o caso, muito obrigada pelo carinho e pelo apoio. Mas se não for, e essa é a primeira vez que você vê minha cara, já me procura lá no TikTok e no Instagram, porque a Duda de lá é um pouquinho diferente da Duda daqui. Já que é meu primeiro vídeo aqui, eu decidi abordar o assunto que vocês mais me perguntam nas outras redes, que é como eu consegui vir dançar aqui nos Estados Unidos. Mas para responder essa pergunta e também responder algumas outras que vocês me fazem, eu vou aproveitar para contar a minha história com a dança. Desde eu picutuxa até onde eu cheguei. Minha primeira aula de balé foi com 5 aninhos de idade, na escola de dança Betty Boop, no Rio de Janeiro. E eu entrei pelo mesmo motivo que muitas bailarinas entram quando são crianças, porque a mãe colocou. E foi na Betty Boop que eu passei a maior parte da minha infância na dança. E eles têm o meu carinho enorme, enorme, porque lá eu aprendi tanto dança, óbvio, mas eu aprendi tantas coisas. Eu tenho tanta saudade. Tia Beth, tia Jamile, se estiverem vendo isso, oi! Tá, vamos por ordem cronológica pra não me atrapalhar, porque se você já me conhece, você sabe que eu perco um pouquinho a linha de raciocínio. Eu entrei no balé com 5 anos. Mas em 2011 eu tive minha primeira apresentação. Olha eu de novo. Essa daí sou eu no palco, felizíssima. Ai, já sabia que ia ser assim pelo resto da vida, né? Nós temos poucas fotos desse dia, porque afinal de contas era 2011. Mas a outra pouca foto que eu tenho não é minha. É da minha amiga Julia. É minha melhor amiga de infância até hoje. E que minha mãe adotou, pelo visto, desde os 5 anos. Como se fosse dela. Então essa foto aqui eu nem tô. É só ela mesmo. Oi, Julia. E pra confirmar o que eu acabei de dizer, como vocês podem ver nessa foto de alguns anos depois, essa é a minha família, numa viagem em família. Eu não tô na foto. A Julia tá na foto. Eu acho que eu tava tirando a foto. Ela não tá nem com as roupas dela, ela tá com as minhas roupas, porque a minha mãe decidiu que ela ia em cima da hora. A mãe da Julia falou, não, mas ela nem tem as roupas prontas. Minha mãe falou, relaxa, ela usa as da Duda. E foi assim a minha vida inteira. Ai, Ju, eu te amo. Tá, eu já me perdi um pouquinho. Volta pra história da dança. Em 2013, eu comecei a ir pra festivais junto com a minha escola. Mas pra esses festivaizinhos pequenos. Mas que eu sinto que fizeram toda a diferença na minha evolução na dança, no palco. Eu aprendi a me soltar mais. Eu entendi sobre competição. Eu aprendi a perder, aprendi a ganhar. Também gerou uma união entre nós, bailarinas, amigas que estávamos ali, porque a gente acabou virando um time. Aí tá uma fotinha da minha primeira variação, de Clara, que foi muito, muito especial pra mim, porque quem me ensaiou foi a tia Ana Luísa, que hoje em dia é minha madrinha na dança. Quando a gente se forma, a gente escolhe uma madrinha, e foi ela que eu escolhi, porque ela tava nos meus primeiros passos da dança e me acompanhou meio que até o final. E além da tia Ana, eu também tenho um carinho muito, muito, muito grande pela tia Jamile, que também fez parte da minha infância. Oi, tia Jamile! Em 2015, eu mudei de variação pra Cupido, que é uma linda variação, não me entenda, mas eu não era tão linda assim fazendo ela. Eu posso me zoar, vocês não podem me zoar, tá? Mas fiquem com as fotos. Porque a gente aqui tem que mostrar a realidade, mas assim, a gente vê que não era aquilo tudo, né? Mas tá tudo bem. A gente vai evoluindo, o importante é evoluir, entendeu? A gente não pode ter vergonha do nosso passado, porque o nosso passado trouxe a gente pra onde a gente tá agora. Eu não tenho vergonha nenhuma do meu passado e é por isso que eu tô mostrando essas fotos horríveis pra vocês. Em 2015 eu já tinha começado nas pontas, porque eu fazia, além das minhas aulas normais, eu também fazia aulas particulares com a tia Jamile. Então a tia Jamile achou que eu já podia começar nas pontas, então eu comecei nas pontas antes da minha turma, nas aulas particulares. Então, além do Cupido, eu ainda dançava uma variação de clássico livre na ponta. Essa eu não vou mostrar, sorry. 2015 também foi um ano muito especial, porque a gente foi chamada pra fazer parte de algumas cenas de uma novela da Globo. Eu não sei se vocês vão lembrar dessa novela, mas ela chamava I Love Paraisópolis. Eu lembro. E a gente foi chamada pra participar de algumas cenas. Foi uma experiência bem divertida, cansativa, mas bem divertida. E pra quem me pergunta se eu já fiz outras modalidades na vida, sim, eu já fiz
várias modalidades na vida. O balé, é óbvio, mas eu também, nessa época, comecei o jazz, o sapateado, o hip hop e mais pra frente eu comecei o contemporâneo, em outra escola. Mas eu tenho todas essas modalidades muito guardadinhas dentro do meu coração e morro de saudade de fazer todas elas. Talvez o hip hop nem tanto, porque eu torço pra que não exista um vídeo meu dançando hip hop, porque assim, não é muito agradável aos olhos. E aí em 2016 a minha turma começou na ponta. Olha, gente, que bonitinha! Mas em 2016 também foi minha última apresentação com a Betty Boo. A gente ia se mudar de casa e aí ia ficar muito longe. E aí eu tive que me mudar da minha escola da infância. Gente, não foi legal. Eu chorei muito. Pra quem passou toda a infância numa escola de dança só, sabe como aquela escola fica no coração pra sempre. E eu chorei muito quando minha mãe disse que eu ia ter que sair daquela escola. Mas essa última apresentação rendeu. Ou se rendeu. Porque eu dancei 9 coreografias. Eu não vou lembrar das 9, eu não tenho foto das 9, sinto muito. Mas eu dancei coisa pra caramba, porque eu tava dançando essas 3, 4 modalidades. E aí eu dancei umas coisas bem divertidas, porque esse ano, o final de ano, o tema foi fábrica de brinquedos. Foi? Eu acho que foi, se não me falha a memória. E aí, vocês vão ter uma linda imagem da gente dançando Toy Story no sapateado. E olha eu ali, linda e bela, como um dos 3 aliens. Ai, super divertido. Eu amei fazer aquilo. Eu acho que ainda tenho essa cabeça. Se você chegou até aqui, fica até o final, porque no final eu vou te contar uma forma que você pode adicionar pro mesmo lugar que eu tô, que é pro Princeton Ballet School, pro programa de trainee ou pra escola e pra alguns outros lugares. Mas calma aí, que a gente tem história antes disso. Quando eu me mudei com a minha mãe, eu tive que mudar de escola. E aí, em 2017, eu fui pra Valéria Moreira, que é uma escola do Rio também, só que em outro bairro. E aí, ela foi muito engraçado, porque lá... Eu não vou dizer que eu super aperfeiçoei minhas técnicas de balé lá, mas lá eu aprendi a sapatear. Sabe por quê? Porque a gente chegou lá e aí minha mãe foi contar as modalidades. Gente, a minha mãe. Minha mãe foi me colocar nos níveis que eu deveria estar, né? Conversar com a diretora pra poder saber em que nível eu tava, não sei o que. Ok, colocou no balé, colocou do jazz. Aí quando foi colocado sapateado, a diretora perguntou: ai, que nível de sapateado que ela tá? Porque a gente tem o avançado e o intermediário, que minha mãe já tinha dito que eu já dançava sapateado há um tempo. Aí minha mãe falou assim: ah, bota ela no avançado, vê se ela pega. Spoiler. Eu não peguei. Mas me deixaram lá. Gente, foi um ano de sapateado onde eu chorava, eu acho que quase toda a aula que eu saía. Porque eu sentia que eu não conseguia fazer nada. Mas ao mesmo tempo eu estava aprendendo muito, porque eu estava dançando com adultas. Era eu e adultas. Então, era aprender ou aprender. Ou você nadava ou você afogava. Eu escolhi nadar. Chorei muito durante essa natação toda. Mas eu cheguei na praia, porque meu sapateado naquela época era bom. Hoje em dia eu sou muito orgulhosa de mim mesma daquela época, porque foi bem complicado. Gente, o final de ano da Valéria Moreira foi a bailarina. Vou deixar vocês com imagens do final do ano. E aí eu só queria comentar um negócio, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, na verdade. Porque algumas pessoas, nos meus comentários, me comparam algumas pessoas, mas me comparam algumas vezes a Nora, do filme da bailarina, a amiga desengonçada. E aí eu não sei se eu levo como elogio ou como ofensa. Aí eu queria saber, tipo, eu realmente pareço ela? Ou é só o jeito estabanado de ser? Porque eu já admiti pra mim mesma que sou eu, tá bom, tá tudo bem. Depois desse ano a gente se mudou de novo, porque, gente, a quantidade de vezes que eu já me mudei na minha vida, vocês não têm noção, mas enfim, não é papo pra esse vídeo. Eu me mudei de novo, de bairro, e aí eu tive que mudar de escola de novo. Aí eu me mudei pra NAC Dance, que hoje em dia não existe mais. E aí na NAC, eu entrei no contemporâneo, eu conheci meninas incríveis. Oi, meninas. Aí o final de ano de 2018, na NAC, foi Princesa e o Sapo. E vocês estão proibidos de zoar essas próximas fotos. Proibidos, estritamente proibidos de falar um ai sobre essas próximas fotos. Porque eu fui escolhida pra ser a Sapa. Não a princesa, não a Tiana, não. Eram 2 pessoas diferentes que faziam a princesa e a Sapa. Eu fui escolhida pra fazer a Sapa. E aí vocês... ai, fica com essas fotos aí. Gente, mas foi uma experiência tão divertida, juro, tão divertida. Eu me aproximei muito da Analice nessa época, que foi quem fez o Sapo. Desculpa, Analice, por estar te expondo
nessa fantasia desse jeito, assim, na internet. Mas é isso, a vida de artista é isso aí, é se expor ao ridículo de vez em quando. Eu me sentia bonita desse jeito? Não. Não. Eu ria de mim toda vez que me olhava no espelho. Mas que foi divertido, foi. E aí eu continuei na NAC por mais um tempo, fazendo outras coisas. Eu dancei Pássaro Azul nessa época. Eu já olhei pra esse vídeo, eu me odeio nesse vídeo, mas tá tudo bem, porque é isso. Temos etapas da vida em que a gente tem que aceitar. Mas aí em 2021 eu troquei de escola de novo. Eu fui pra Mactub, que também é uma escola que não existe mais. Gente, que coisa, né? Lá na Mactub eu conheci a Bia Muniz, que foi a minha professora lá. Pra ser sincera, durante esses anos na dança, eu fui abandonando o sonho de realmente querer ser bailarina por causa de toda aquela pressão social de ai, isso não dá futuro, ai, você não consegue, não é possível, artista passa fome, coisas que todo mundo que decidiu seguir esse sonho já ouviu. E aí eu já tinha tirado essa história da minha cabeça, eu tava no terceiro ano do ensino médio, querendo fazer veterinária. Inclusive eu tenho a blusa do terceirão escrito veterinária nas costas, pra vocês terem noção. E aí, quando eu entrei na Mactub, eu conheci a Bia Muniz e comecei a conversar com ela. Ela me disse que esse sonho era possível sim, que eu era extremamente capaz de seguir ele, de correr atrás dele, de evoluir o suficiente pra conseguir alcançar. E eu falei, então vamos lá, então let's go. E ela pegou na minha mão, eu peguei na mão dela, e aí a gente trabalhou muito no que a gente era capaz de fazer, porque ao mesmo tempo eu ainda estava no meu terceirão, eu tinha feito um acordo com os meus pais de que eu continuaria estudando pro Enem enquanto eu me dedicava à dança, então não conseguia passar muito tempo no balé. No final do ano a Bia virou pra mim e falou que eu devia participar do Summer, que é o curso de verão, né, da escola que ela era antes, que é a Escola de Dança Alice Arja. Eu me inscrevi, né, participei do Summer Brasil, que acontece todo ano. Se você algum dia quiser fazer o Summer da Escola de Dança Alice Arja, é só pesquisar Summer Brasil no Instagram e dar uma olhadinha lá nas datas e tudo mais. Acontece no Rio de Janeiro, na Escola da Tia Alice, na Taquara, mas a gente recebe pessoas inclusive de toda a América Latina. Vem gente da Argentina, vem gente do Paraguai pra fazer esse summer. Foi muito bom, a experiência foi muito boa, porque eu fiz aula de padedê, que eu nunca tinha feito na vida, porque eu nunca tive um menino na minha turma, então foi uma primeira vez e eu achei aquilo muito incrível. E aí no summer da Tia Alice, do ano de 2022, fui chamada para participar da companhia juvenil dela. Eu entrei na escola dela, no penúltimo ano da escola dela, e também estava participando da companhia juvenil. Então, em 2022 eu troquei, né, de escola de novo. Gente, é um pula-pula de escola, mas é isso, é sobre seguir os seus sonhos e achar o caminho certo para você, ter certeza do que você... Quer dizer, nem sempre ter certeza do que você quer fazer, mas fazer mesmo assim, e arcar com as consequências de suas escolhas. E aí... eu lembro que foi um baque muito grande pra mim quando eu entrei na Tia Alice, porque as aulas eram todo dia, tipo assim, a carga horária era maior, as aulas eram mais rápidas, mais pauleira. Eu tive um baque muito grande quando eu entrei, porque eu sempre fui de escola menor, sabe? Essas escolas que você vai porque estão mais perto da sua casa. E aí, a Tia Alice é uma escola grande, então, tipo, é outro ritmo. Isso tá gravando? Ao mesmo tempo, conhecer meninas que dançavam tão bem, então, vou ser sincera e dizer que eu me senti inferior quando eu cheguei lá. Eu me senti, mas eu lutei, tá? Eu lutei lá dentro pra conseguir acompanhar, pra conseguir melhorar. E aí, no final de ano, a gente dançou... agora pra lembrar o nome desse balé. Gente... enfim, eu não lembro do nome do balé que a gente dançou no final do ano, porque a Tia Alice geralmente ela faz um balé e um musical para as outras modalidades. Esses últimos 2 anos que eu acho que ela tem feito diferente, mas antes era assim. E aí a gente fez... Whipped Cream! Nossa!
É isso, Whipped Cream foi o balé que a gente fez, que é um balé mais moderno. Depois vocês podem procurar a história. Mas ele é muito divertido, mas eu dancei tanto. Eu dancei tanto. A minha mãe brinca que ela levantava o celular pra me gravar, e aí acabava minha coreografia, ela abaixava o celular, no que ela tava, tipo, se ajeitando pra assistir a próxima coreografia, eu entrava no palco de novo e ela tinha que levantar o celular de novo. Ela disse que o braço dela ficou cansado de gravar e que teve coreografia minha que ela não gravou. Se o braço dela ficou cansado, imagina eu. Ah, eu tenho uma história divertidíssima pra contar pra vocês, do nosso último ensaio geral. Gente, eu tenho um problema com últimos ensaios gerais, porque se você me segue no TikTok, você sabe que o último ensaio geral que eu tive daqui antes do Quebra-Nozes, eu caí na frente de todo mundo. Mas essa história não é pra esse vídeo. A história desse vídeo é o meu último ensaio geral lá na escola da Tia Alice. Estávamos lá ensaiando, não sei o quê, e eu dançando. Porque o que eu dançava naquele balé, eu dançava muito. E eu dançando, e a adrenalina lá em cima, Gente, eu tava exausta. Foi tipo assim, um mês de ensaio. Como eu já tinha acabado a escola, eu conseguia passar o dia inteiro lá na Tia Alice. E eu passava o dia inteiro lá na Tia Alice. A gente passou o balé inteiro. Quando chegou no finalzinho do balé, tipo, no último pedaço do balé, que, tipo, tem umas variações, não sei o quê. E aí que eu, como corpo de baile, a gente sentava, cruzava o bracinho assim e, tipo, assistia, né? Sentava lá atrás e assistia. Aquelas coisas de corpo de baile. Ser enfeite, ser bonita. Gente, no que eu sentei, passou a primeira variação. No que todo mundo aplaudiu a primeira variação, a minha adrenalina baixou. E eu desmaiei. Gente, eu desmaiei no meio do ensaio geral. Vocês têm noção do caos que isso tornou depois? Mas eu fui muito bem amparada. Todo mundo, tipo, super me ajudou. Ligaram pra minha mãe. Me perdi. E agora? Em 2023 foi meu último ano na escola da Tia Alice, então foi a minha formatura. A gente não teve balé, a gente só teve um musical, que a gente apresentou Shrek. Foi engraçado esse ano, porque eu não ia participar do final do ano, por causa de minhas questões de dinheiro. A Tia Alice já tinha me chamado pra participar do projeto dela, do Sanctuary of the Arts em Miami, e eu tava juntando dinheiro pra poder ir pra Miami, então eu não queria gastar com aqueles gastos de final de ano que toda bailarina sabe que tem. Figurino, taxa, enfim, toda bailarina sabe que a gente gasta bastante dinheiro no final do ano. Então, pra eu não gastar esse dinheiro, pra eu conseguir guardar pra ir pra Miami no ano seguinte, eu decidi não participar. Só que aí, no último ensaio geral, porque é sempre assim, a Tia Alice tinha voltado de Miami pra poder assistir como estava, antes de ir pro palco, né? E aí tá passando lá a coreografia da minha turma, né? E aí a Tia Alice olha assim, aí ela olha em volta e eu tô sentada, porque mesmo eu não dançando, eu ia pra todos os ensaios, porque querendo ou não você acaba aprendendo com os ensaios. Então eu ia, mesmo pros ensaios gerais, e aí ela olhou assim pra coreografia, ela olhou pra mim, ela olhou pra coreografia, ela olhou pra mim, aí ela, Militão, vem aqui. Aí a mão já chega a tremer, né? Posso contar isso aqui porque a Tia Alice sabe que a gente tem um pouquinho de medo dela mesmo e é sobre isso. E aí a mão deu aquela tremida. Aí eu, oi tia. Aí ela, por que você não tá dançando? Aí eu expliquei pra ela o negócio do dinheiro, não sei o que lá. Aí ela, você tinha que ter me contado isso antes. Ela perguntou, você sabe a coreografia? Aí eu falei, sei tia, porque eu sabia, eu tinha ido em todos os ensaios. Aí ela falou, então você vai dançar, tá? Tinha figurino extra. Então ela decidiu que eu ia dançar. E é isso. 3 dias pro espetáculo, Militão entra, Militão entrou, Militão dançou. E é isso. Ah, eu tô me chamando de Militão porque lá na Tia Alice a gente tinha 4 Maria Eduardas, então a gente era chamada pelo sobrenome. Foi muito normal durante a minha vida, porque Maria Eduarda tem em todo lugar, né? Então eu sempre fui muito chamada de Militão. Por isso que eu gosto muito do meu sobrenome. É meio nome de guerra, sabe? Eu fico triste que os americanos não saibam pronunciar Militão, mas mesmo assim eu uso Militão. E esse foi o caos do final de ano de 2023. Em 2024, esse ano, quer dizer, ano passado, porque quando eu postar esse vídeo já vai ter virado ano. Então, ano passado, eu fui pro Sanctuary of the Arts em fevereiro, pra Miami, que é um programa da Tia Alice de meio que um intercâmbio de bailarinos latinos pra conseguir treinar, melhorar e fazer audições
para outros lugares. Se vocês quiserem saber mais também, vocês podem procurar eles no Instagram, Sanctuary of the Arts, dá uma olhadinha lá. Gente, eu quase que não vou pra Miami por causa do meu visto. Ele foi negado uma vez. Era pra eu ter ido pra Miami, na verdade, no semestre anterior. Era pra eu ter ido pra Miami em 2023. Mas meu visto foi negado. E depois ele foi aceito, em 2024. E aí eu fui pra Miami. Lá eu treinei e fiz algumas audições. Lá eu descobri que eu não sou só uma bailarina clássica. Lá eu aprendi sobre a competição do mundo da dança, sobre o quão grande e quão pequeno ele consegue ser. Eu sou muito grata a Tia Alice por tudo que eu aprendi com ela. E aí eu fiz uma audição pro programa de trainee do American Repertory Ballet, que tem como escola o Princeton Ballet School. Então, pra esclarecer, o American Repertory Ballet é a companhia, o Princeton Ballet School é a escola. E aí eu entrei como programa de trainee. Agora eu vou explicar pra vocês o que é um trainee, porque muita gente tem dúvida sobre isso. Eu tinha dúvida sobre isso. E eu acho que agora eu entendo. Agora que eu sou um trainee, eu acho que agora eu entendo. Quando você se forma na escola, na escola de balé, você tá ali por volta dos 18, e aí você fica meio naquela de... E agora, o que eu faço, né? Porque você é um pirralho, você tem 18 anos, e não é qualquer companhia que quer contratar um pirralho, entendeu? Geralmente eles querem contratar pessoas com mais experiência. E aí, como é que você adquire experiência? Programa de trainee. A maioria dos programas de trainee, você paga, tá? Já pra tirar essa ilusão de que a gente recebe ou que a gente não paga nada. A maioria paga. E aí, o que você ganha é experiência. Sabe o estagiário? É a gente. Aquela pessoa que tá lá na base da pirâmide. É a gente, o trainee. Mas o que a gente dança, tá? A gente dança muito. A gente tem a oportunidade de dançar, às vezes, com a companhia. A gente também faz trabalho junto com a escola. A gente treina muito. A minha carga horária, pra quem pergunta também, é das 9 da manhã até as 3h30, 4 da tarde, só o programa. Fora coisas que eu faço por fora, né? De academia, alongamento, meus treinos pessoais. Você percebe uma evolução muito grande, muito rápida, por causa dessa quantidade de treino. E aí, com o programa de trainee, você consegue primeiro ser visto pela própria companhia que você tá no programa. Então, eu sou vista quase que sempre pela companhia do American Repertory Ballet. E você também ganha mais nome no currículo para conseguir aplicar para outras companhias que você queira fazer audição. Para completar a minha história, eu dancei agora no final do ano o Nutcracker, que é o quebra-nozes. Eu fui a Flor Roxa, da Valsa das Flores. Foi muito divertido, eu amei dançar a Valsa das Flores. E pra você que chegou até aqui, eu tenho uma surpresa muito legal, que é a Latin America Workshop Tour, que é um tour de audições e workshops que o primeiro bailarino daqui da companhia dá. Ele passa por algumas regiões do Brasil, fazendo audições para o programa de trainee que eu tô, para outros lugares e dando workshops muito legais. Eu já tinha passado pro programa de trainee antes do Latin America Workshop Tour acontecer ano passado. Então eu aproveitei para pelo menos fazer o workshop dele. Foi muito interessante porque ele passa uma metodologia mais americana, que não é o que nós brasileiros estamos acostumados. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, você pode seguir ele no Instagram. Tem a conta só do tour de audições, que eu vou deixar aqui, e também tem a conta dele, que eu vou deixar aqui também, pra caso você queira seguir ele no Instagram. E é isso. Esse foi meu primeiro vídeo do YouTube. Ai, que nervoso!